Continuando na linha de medidas de controle, uma medida muito simples, muito fácil, muito utilizada é o aterramento. Aterramento, ele tem a função de escoar tudo aquilo que eu não desejo, todo tipo de energia que eu não desejo na minha instalação. Primeiro, o curto-circuito, né? Curto-circuito não. Falta de fase massa, a corrente de fuga. Então, são correntes de fuga. Aquele cabo que encostou no cano, aquele fio que está ressecado, encostou na carcaça do equipamento, induções eletromagnéticas, que são ruídos, são geralmente interferências de radiofrequência, energia estática e descargas atmosféricas. Todos esses 4 problemas, né, podem ser diminuídos ou até evitados com um simples aterramento. Quer dizer, simples no bom sentido, né, porque existem técnicas, existem normas a serem seguidas para que a gente faça um bom aterramento. Então, o que é um aterramento? É uma malha, né, com eletrodos e cabos interligados, tendo baixa resistência entre terra e o eletrodo, para que a energia, em caso de fuga, em caso de descarga atmosférica e outros problemas mencionados aqui, escoem para a terra e não procurem as estruturas metálicas da instalação. Então, para que o aterramento seja bem utilizado, para que ele seja eficiente, ele por si só tem que ter baixa resistência. A norma que trata aterramento, ela foi recentemente alterada, né? Então a gente tem a 5419, que é uma norma que trata de para-raios, e hoje ela foi dividida em três divisões, né? 3 capítulos aí, e merece uma certa atenção, uma releitura. Então a gente tinha alguns valores de cabeça, de 10 ohms, tal, isso precisa ser reavaliado. Então tem toda uma nova maneira de pensar, tem que levar em consideração corrente e outras coisas. Tipos de aterramento, pela sua função, basicamente existem 2. O funcional e o de proteção. O funcional é o nosso famoso neutro, né? Então nada mais é do que aquele condutor que a gente despreza muitas vezes, mas ele é de suma importância no funcionamento do equipamento. Ele é neutro, mas conduz corrente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essa definição de neutro, tá? Proteção é a ligação da terra das massas. Então, o que é o aterramento de proteção? É aquele que a gente faz para evitar justamente a falta de fase massa aqui. Encostar na carcaça, correntes de fuga, ok? Que vale a pena falar aqui. Muitas vezes a gente tem tomadas 2P mais T e a gente fica na dúvida de se o neutro tem posição, né? O neutro tem posição, sim. Hoje as tomadas são mais fáceis de verificar e é importante a colocação do neutro na posição correta para evitar problemas com equipamentos de fonte chaveada. Porque a fonte chaveada ela necessita de uma referência, a referência é o neutro, e se eu inverto, se isso não está bem colocado, pode dar alguma deficiência em no-breaks, em equipamentos onde eu preciso referenciar o zero para que a gente tenha o controle aí da energia. Então aqui tem um exemplo de aterramento de proteção. Colocou um eletrodo aqui e curto-circuitou a rede. Esse é um de proteção, temporário, de trabalho, chamem como quiserem. Então ele equipotencializa, ou seja, ele equilibra os potenciais aqui e joga para a terra. No caso de uma reenergização acidental, de uma descarga atmosférica, de induções eletromagnéticas, ele vai escoar isso para a terra. Escoar se a resistência aqui for menor que a resistência dos cabos, porque a energia ela é inteligente, ela procura sempre o caminho mais fácil. Por isso que a gente precisa garantir um bom caminho para a fuga. Outro exemplo bastante comum, supondo que isso seja um equipamento, uma máquina de lavar, por exemplo. Muitas vezes essa máquina de lavar existe um terceiro condutor, que a gente chama de condutor de terra, e tem máquina que com 10 anos que esse condutor continua enroladinho atrás dela lá. Para que serviria esse condutor? Para escoar aquelas correntes que por acaso encostaram na carcaça, elas deveriam ter um caminho fixo para ir para a terra. Lembrando que esse caminho tem que ser de baixa resistência. Como isso aqui muitas vezes não está ligado, a energia vai circular aqui. O pezinho geralmente é de borracha desses equipamentos ou coisa assim, então a energia vai ficar circulando aqui. Quando uma pessoa encostar nesse equipamento e ela tiver com baixa resistência,
Essa corrente, como ela é inteligente, ela vai procurar o caminho de menor resistência. Então, muitas vezes a pessoa vai tomar um choque num balcão, numa geladeira, né, numa máquina de lavar, no momento do contato. E aí a pessoa reclama e vem outra pessoa tocar aqui, mas a pessoa está de calçado de segurança ou bota, alguma coisa assim, não sente. Porque a resistência da pessoa que tocou é diferente da pessoa que veio verificar. Então, geralmente essas pessoas que estão aqui estão de chinelo ou descalças, então a possibilidade de você ter uma resistência baixa e proporcionar um caminho de baixa resistência para a corrente de fuga é muito grande. O que eu posso fazer para me proteger, para que eu não tenha esse problema? Manter os cabos em perfeito estado, evitando que eles encostem na carcaça e efetivamente ligar o aterramento com baixa resistência. Um outro conceito bastante falado, bastante discutido é o conceito de equipotencialização. Equipotencializar nada mais é que ligar todas as partes metálicas de uma estrutura no mesmo potencial de terra. Então a gente tem um exemplo bem simples ali. Eu tenho um barramento de terra, que a norma chama de barramento de equipotencialização principal, que é o verdinho, né? Então eu liguei lá o meu terra, e eu pego todos os condutos metálicos, estruturas metálicas da minha instalação e jogo lá também. Um exemplo aqui, eu tenho um eletroduto metálico, que poderia ser de gás, poderia ser de água quente ou outro, ligo o meu potencial de terra lá, então eu consigo equilibrar todos os potenciais, ou seja, ligar todos os potenciais de terra no mesmo nível. Para que quando haja fuga, mesmo que eu encoste em dois pontos diferentes de terra, eu não tenha diferença de potencial. Consequentemente, eu não tenha um choque. Falando em choque, o único dispositivo que a gente conhece totalmente eficaz para choque para terra, né, é o DR. Então, o DR vem de diferencial residual de corrente. O princípio de funcionamento dele é detectar a corrente de fuga de um circuito. Atua interrompendo o circuito dentro de parâmetros pré-definidos. Lembrando que parâmetro pré-definido para proteção de pessoas são correntes de até máximas de 30 mA, com tempo de interrupção sempre menor que 500 milissegundos. Né? Porque se eu tiver tempos maiores, as sequelas poderão ser bem agravantes. Muita gente tem dúvida de como liga, se é obrigatório, se não é obrigatório. Então vamos tentar esclarecer algumas dúvidas. O DR é obrigatório, porém a norma que regulamenta isso, é a NBR 5410, ela recomenda, mas por se tratar de uma norma de base técnica, e a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que diz lá que eu devo seguir todas as orientações legais, técnicas de uma norma técnica. Então, por causa do Código de Defesa do Consumidor, a obrigatoriedade de instalação de DRs, fio-terras, dispositivos de proteção contra surto é obrigatória. Então, desde 1997, a norma já está no escopo da norma a colocação de DR. Hoje, a gente vê ainda algumas instalações que não tem, mas geralmente as instalações mais novas têm, até porque o construtor, o empreiteiro que está fazendo aquilo, se ele deixar de colocar e acontecer algum problema, ele vai responder, justamente porque a gente tem um apoio hoje do Código de Defesa do Consumidor. Então a gente pode acionar ele na justiça. Tipos de DR. Quando ele foi concebido, quando ele nasceu, ele era um interruptor diferencial, então era o IDR. O que era o IDR? Era um dispositivo acoplado a um disjuntor, onde verificava-se a fuga de energia e os contatos principais do disjuntor era que abriam o circuito. Hoje ele é um pouco diferente, mas a diferença hoje basicamente é que ele é incorporado, ele tem os próprios contatos hoje. Então não é mais, ele continua sendo um interruptor diferencial de corrente, porém ele tem os próprios contatos. Então, antigamente ele era grande, porque ele tinha um interruptor mais o disjuntor, ou os contatos, né? E hoje ele é uma peça só. Eu tenho também disjuntores termos-magnéticos com proteção DR incorporada. Eu tenho tomadas importadas, nacional não tenho, né? Com interruptor de fuga incorporado. Eu tenho blocos ou módulos
DR, então eu tenho o disjuntor lá, eu acoplo um DR ao lado dele, né? Então existem alguns fabricantes que têm isso. Eu tenho relé DR, muito usado em instalações hospitalares, que ele monitora correntes muito pequenas de fuga, e lembrando que dentro de uma sala cirúrgica, qualquer corrente de fuga de um equipamento vai comprometer a vida lá do paciente e até do médico. Algumas curiosidades do DR, então, reforçando que ele tem sensibilidades diferentes. Então, se eu quiser proteger pessoas, a sensibilidade, a regulagem dele tem que estar de 30 a 10 mA. E se eu quiser proteger o patrimônio, proteger a instalação, ele parte de 30 em diante. Eu tenho de 100, 500, 300, 1000, 3000 miliamperes, né, que dá 3 amperes. Você fala assim, é um absurdo 3 amperes de fuga. Dependendo do tamanho da sua instalação, do tamanho da sua empresa, depende do que ele está fazendo, 3 amperes não é tão complicado assim não, tá? Mas vai do uso. Então, se eu vou proteger pessoas, geralmente é um circuito unitário com no máximo de 30 miliamperes. Ele tem curvas de detecção, curvas de atuação. Então, eu tenho aquele DR feito para atuar em corrente alternada, corrente contínua e alternada pulsante, quer dizer, contínua pulsante, e eu tenho aquele que foi feito para trabalhar tanto em alternada como contínua. Então, dependendo se o meu circuito tem inversor, eu devo verificar que curva que ele atende. O funcionamento dele básico, o grande segredo, a grande inteligência do DR é a bobina toroidal, que é uma bobina que consegue verificar fluxo, sentido do fluxo de corrente. Ele faz uma soma da quantidade de energia que entra pela quantidade de energia que sai. Tem que ser exatamente a mesma. Se a quantidade de energia que entrou for diferente da energia que sai, sinal que alguma coisa fugiu. Então, ele tem lá um limite, onde ele vai verificar se as diferenças estão dentro do permitido e vão atuar nos contatos principais. Mas o grande segredo do DR são as bobinas toroidais, que a gente usa muito em circuitos de proteção à fuga terra de transformadores. Falar um pouquinho de tensão de segurança, que a NR10 chama de extra baixa tensão. O que é trabalhar em extra baixa tensão? Trabalhar abaixo de 50 volts em corrente alternada e abaixo de 120 em corrente contínua. Depois que a NR10 soltou esta extra baixa tensão, outras normas vieram usar também. A NR12, por exemplo, pede hoje para que meus circuitos de comando de máquinas seja de no máximo 25 volts alternada ou 60 volts em corrente contínua. Então, não é uma novidade também trabalhar em extra baixa. O termo extra baixa sim é novo, que foi a NR10 que criou. Mas dentro da 5410, que é a norma que rege instalações elétricas, já existiam dois termos, o CELV e o PELV, né, que em inglês vão dizer lá que é extra baixa tensão de segurança ou extra baixa tensão de separação. Então, não é um termo novo, mas não é uma técnica nova de proteção. Aqui fala um pouquinho de barreira, que a gente já conversou. É tudo aquilo que impede, né, todo dispositivo que impede o contato com partes energizadas. Ele pode ser furado, sim, desde que eu não consiga inserir o dedo aqui. Então, ele vincula a um diâmetro, né, de até 12 milímetros. Isso aqui tem a ver com aquele grau de proteção, o IP, de painéis, de alguns equipamentos. Então, essas medidas, né, de 12 milímetros, tal, para quem quiser conferir, estão lá dentro dos graus de proteção, principalmente de painéis. Obstáculos e anteparos. Elemento que impede contato acidental, mas não impede contato por ação deliberada. Ou seja, se eu quiser, eu vou me machucar. Tem um cone avisando, eu pulo o cone e vou lá mexer. Tem uma fita zebrada, eu pulo e vou lá mexer. A gente deveria usar só esse tipo de recurso onde as pessoas que vão estar circulando tivessem noção sobre essa restrição. Ou seja, que elas conhecessem o porquê da colocação dessas fitas, desses cones, né? Para que as pessoas não invadissem, porque o brasileiro, né, a gente não tem a cultura de segurança, a gente não respeita muito isso. Então a gente está no meio da rua, a pessoa lá
da Telefônica coloca uma escada, uns cones em volta, a gente monta a barraquinha embaixo para ficar embaixo ali. Então a gente não tem essa cultura de respeitar. Então, se possível fosse sempre usar esse recurso só em locais onde todas as pessoas que estivessem passando por ali fossem divertidas. A gente sabe que é muito complicado, mas seria a melhor linha aplicável aí. Outra medida de proteção bastante simples e bastante usada é a isolação de partes vivas. No próprio cabo de energia que a gente usa esse princípio. Então a gente tem um condutor de material metálico e externamente eu tenho uma isolação, ou de PVC ou de outro equipamento. Aqui ele está mostrando uma rede aérea, onde ele colocou os espaguetes, as coberturas isolantes para realizar um trabalho. Então, isolamento elétrico é o princípio mais simples de proteção em termos de risco elétrico. Ainda falando dele, a gente tem alguns equipamentos manuais elétricos, como furadeira, chapinha, secador de cabelo, multímetro, ponta de prova, um negócio chamado isolação dupla ou isolação reforçada. É representada por um quadrado dentro do outro, né? Então em furadeiras, chapinhas e outros equipamentos elétricos manuais é muito fácil de identificar. Por quê? Porque primeiro ele está na minha mão. Se a isolação falhar e eu tiver com ele na mão, a chance de eu ter um choque de grave, um choque com risco, com potencial de causar algum dano é muito, muito alto. Então, equipamentos elétricos manuais, ele tem que ter dupla isolação, para que se a isolação primária falhar, exista uma outra proteção suplementar para que eu possa ficar resguardado. Colocação fora de alcance, outro método bastante simples e bastante utilizado, basta a gente ir na rua e olhar os postes da distribuidora de energia, tem 13.000 lá a 8, 9 metros de altura, então colocação fora de alcance é justamente isso, colocar longe do acesso de pessoas, para que as pessoas não tenham acesso a isso. Obviamente que de vez em quando a gente encontra alguma pessoa, encontra um trabalhador, não usar um pouquinho agora do outro método aqui, que é colocação fora de alcance, método bastante utilizado pelas concessionárias de energia, basta a gente ir para a rua e verificar lá. Tem postes a 8, 9 metros de altura, passando níveis de tensão bastante elevados, 13.000, 25.000 volts, e geralmente as pessoas não acessam. Obviamente que a gente tem de vez em quando algumas pessoas que acabam mexendo ali por ou desconhecimento, ou para realizar aquele famoso gato, ou estão pintando e encostam sem querer, mas pela quantidade de redes, pelo tamanho dessas redes, o nível de acidente, né, o índice de acidente é bem pequeno. E o último e não menos importante item que a gente fala aqui das medidas de controle é a separação elétrica. Separação elétrica ela é dividida em dois sentidos aqui. Separação elétrica pode ser um circuito alimentado por um trafo separador, que é um tipo, ou separação elétrica é você dividir os circuitos de proteção por disjuntores, né? Então, o circuito de iluminação tem o seu disjuntor, o circuito de tomadas tem o seu disjuntor. Então, separação elétrica no conceito que é NBR 5410 tem essas duas vertentes, né? A vertente de você separar individualmente por circuito ou separar por trafos isoladores, motogeradores, né? Onde eu mudo o tipo de energia que está ali. Redes estabilizadas, por exemplo, é um tipo de separação elétrica. Obviamente que a gente está falando aqui em conceito de segurança. Então, quando eu individualizo, que eu posso desligar circuitos individualmente, iluminação separado de tomada, no final das contas eu estou melhorando a segurança. Porque eu vou trabalhar com a tomada, eu deixo a luz ligada e consigo trabalhar. Se eu ligo tudo junto, a hora que eu desligar um, eu vou apagar o outro, então muitas vezes eu não vou desligar o circuito porque eu vou apagar a luz também, vou apagar a sala do amigo do lado. Então, a separação elétrica, quando a gente, é um conceito muito simples, mas se a gente trazer do ponto de vista de segurança, é justamente evitar que a gente não desligue, desenergize por afetar circuitos ou outros usuários. Tá? Então, obviamente que a gente não esgota o assunto proteção, controle, né, de proteção elétrica aqui, né? Mas essas são as medidas mais comentadas na NR10, são essas medidas
previstas para a gente conversar um pouquinho. Lembrando que as mais importantes, que vão abranger a maior segurança da gente, é a reenergização e a desenergização do começo do módulo. A gente fica por aqui. Obrigado.